obrigada, bom dia a todos. Bom dia ainda, né? Eu gostaria também de agradecer o convite que me foi feito através da Cláudia Mansur, da Petrobras, pelo CID, para comparecer, enfim, estar aqui presente com vocês. Como o Cid mencionou, nós estamos, quer dizer, eu sou professora da UFJF, Universidade Federal de Juiz de Fora, e nós estamos em processo de consolidação, um centro de direitos humanos e empresas, que tem atualmente o apoio da Fundação Ford, e que busca, até em primeira instância, esclarecer, né, que campo é esse, né, que a gente chama de direitos humanos e empresas. E a gente faz o acompanhamento do cumprimento dessas diretrizes de direitos humanos pelas empresas, tanto internamente quanto internacionalmente. Dentro desse marco aí da diversidade, eu preferi trabalhar a questão de gênero, que na verdade eu tenho acompanhado também sob a perspectiva do Fórum de Direitos Humanos e Empresas em Genebra, com colegas da África do Sul, essa discussão sobre a questão de gênero nas empresas, e em especial a questão da mulher, né, dos direitos da mulher. Hoje, a situação, efetivamente, da mulher como agente produtivo nas empresas, né, e como isso se dialoga aí com outros países em processo também de desenvolvimento. Essa situação, né, o que ela teria de coincidente também com a situação de outras mulheres em países em desenvolvimento. Aqui é apertar. Bom, eu trouxe aqui alguns problemas que a gente poderia identificar com relação, de maneira mais genérica, né, com relação à situação da mulher em ambiente de trabalho empresarial, corporativo, organizacional. Então, algo que a gente já está acostumado a identificar é o problema da remuneração. A princípio, a gente tem uma estimativa aí de que a remuneração das mulheres costuma ser 40% menor que a dos homens. É uma remuneração, um dado do IBGE, esse de 2005. E uma questão que eu acho muito interessante também, que além dessa perspectiva remuneratória, tem um outro gancho, que é um gancho bem abrangente, que diz respeito à concentração da mulher, né, da sua participação nos chamados guetos, saúde e educação. Então, isso é um processo, então eu estou fazendo justamente essa observação aqui, né, que ocorre tanto no Brasil quanto internacionalmente, não é uma peculiaridade brasileira. Tanto é que eu trouxe uma fala da Bonita Mansfield, que é justamente a coordenadora do Centro para Análises Jurídicas da Universidade de Whit, na África do Sul, que ela costuma também acompanhar o processo de diálogo no Fórum de Direitos Humanos e Empresas da ONU, em que ela fala, olha, né, a Organização Mundial da Saúde considera a violência contra a mulher uma pandemia. Isso, na África, obviamente, né, a gente sabe que é contundente. E a maioria, né, das pessoas pobres no mundo são mulheres. Então, esse é um dado preocupante. Globalmente, as mulheres têm menos oportunidades de emprego que os homens, têm menos crédito e mais restrições sociais impedem que a mulher alcance uma independência econômica. Então, existe um cenário, um diagnóstico, em última instância, que a gente poderia sinalizar de vulnerabilidade. A mulher, dentro desse marco da diversidade, ela se encontra numa situação de vulnerabilidade. E é interessante a gente situar aqui o debate, né, com relação ao gênero, porque se trabalhar direitos humanos em empresas é um desafio, independente da discussão de gênero, porque, na verdade, traz uma polarização que já era difícil de ser enfrentada, que é a polarização entre desenvolvidos, não desenvolvidos, né, a perspectiva norte e sul. Trazer a questão da mulher ainda é um outro recorte mais complexo, porque esse problema da mulher transpõe a questão norte e sul. Transpõe a questão desenvolvidos e subdesenvolvidos. Por quê? Porque mesmo em países desenvolvidos, a situação da mulher é de vulnerabilidade. Então, se a sociedade civil, se centros de pesquisa tinham que se articular para tentar trazer a questão dos direitos humanos, pelo menos num marco mais abrangente, que seria desenvolvidos e subdesenvolvidos, quanto mais articular essa discussão, uma perspectiva muito mais assim sofisticada, que é a questão da mulher.
Então, a própria Bonita traz essa discussão, né, que o recorte, né, os grandes debates em torno da discussão de direitos humanos em empresas giravam em torno da contraposição desenvolvidos e subdesenvolvidos. E um dos maiores desafios no processo de, né, digamos assim, de se pautar esse debate era incorporar ainda a questão de gênero que transporia a perspectiva desenvolvidos e subdesenvolvidos. Então, né, não é algo que efetivamente seja um problema dos países subdesenvolvidos. Isso que esse diagnóstico também foi difícil de ser estabelecido e difundido nos cenários, nos fóruns de discussão do tema direitos humanos em empresas. Foi também um desafio per si. Bom, eu trouxe aqui também, né, um histórico sobre essa condição feminina, essa condição de vulnerabilidade. Só, claro, né, fazendo uma exposição rápida, porque, enfim, a gente não tem muito tempo, mas para a gente entender que essa concepção vem da antiguidade clássica. A gente já tinha uma compreensão dessa situação menor, desqualificada da mulher, em estudos, em escritos, né, tanto de Platão quanto de Aristóteles, em que o homem justamente se faz como, entre aspas, o parâmetro de medida, né, que eu coloco aí, tanto na concepção física, biológica, quanto na questão produtiva e intelectual. Então, era interessante porque alguns filósofos falam o seguinte: para Platão, o homem e a mulher seriam iguais, você só teria que trocar efetivamente os órgãos reprodutores. E ele sendo igual, como que ela poderia produzir menos? Como que ela poderia ter tanto menos, assim, um desempenho tão menor na sociedade? Então, haveria algo assim, que seria puramente responsabilidade da mulher que a colocava nessa condição subalterna. Esse processo começa a mudar um pouco justamente nas revoluções liberais no século XVIII, passagem para o século XIX, que acompanha também, né, o processo de consolidação dos direitos humanos, de maneira geral. Porque a gente sabe que esse processo também de reconhecimento dos direitos da liberdade, direitos civis e políticos, ele se consolida dentro do marco internacional no século XVIII, tendo como marco histórico as revoluções, principalmente a Revolução Francesa, as revoluções liberais. Então, começou a se considerar essa situação efetiva da mulher como sendo também, né, tendo, na verdade, um tratamento ou uma condição social vulnerável, e não necessariamente biológica, fisiológica, que lhe seria natural, mas que deveria também ser transformada por um processo de emancipação na afirmação dos direitos humanos. Então, de certa forma, a questão da mulher dialogando com a questão de direitos humanos se estabelece aí no século XVIII. O problema é que, paralelamente, há, dentro da própria concepção, né, e afirmação do capitalismo, e isso, obviamente, é uma crítica mais marxista, há um interesse num posicionamento ainda vulnerável da mulher. Isso o próprio Marx trabalha, né, que, de certa forma, o patriarcalismo ele é importante para a reprodução dessa mão de obra e ordem social que a gente chama de positivista, né, o ordem e progresso. Em última instância, a mulher fica em casa, né, dando uma condição para a reprodução da mão de obra adequada no mercado de trabalho. Então, a gente tem, basicamente, aí na virada, né, do século XIX para o século XX, essa concepção também agora de núcleo familiar como sendo a família conjugal, nuclear, monogâmica, mantenedora da ordem e dos valores morais. Que isso é saudável também para a reprodução do capitalismo e reprodução da mão de obra. Então, apesar da mulher vir como um ator nesse processo de emancipação dos direitos humanos, ela tem como um grande obstáculo até o próprio interesse do capital de se reproduzir, que vê no patriarcalismo uma força importante para a reprodução do modelo de acumulação. Então, né, de certa forma, há um impasse, aí uma contraposição que obriga a mulher ainda a se manter nessa situação de vulnerabilidade. E, portanto,
como resultado dessa, né, enfim, dessa consagração do patriarcalismo, do próprio machismo nas sociedades ocidentais, orientais, isso aí é muito semelhante, a gente tem a consagração no século XX dos chamados 2 universos de inserção social e produtiva em matéria de gênero. O público, né, para o homem, enfim, voltado para o homem, e o privado para a mulher. E aí tem uma fala muito interessante que diz o seguinte, que resume um pouco essa situação, né, da mulher colocada em guetos de saúde e educação. A mulher passa a cumprir o papel de cuidar né, cuidar dos filhos, cuidar da casa, cuidar da família. E na empresa também, quando ela vai ocupar o lugar, muitas vezes é o lugar de cuidar de. Não sei como é que seria, por exemplo, nas empresas em que vocês trabalham, mas há estudos que falam, por exemplo, setor de recursos humanos e responsabilidade social, tem mais mulheres, né? Que é o lugar na empresa de cuidar de. Né? Os lugares mais, que, entre aspas, a gente se remeteria a maior agressividade, competitividade, competência, atividade fim da empresa, tem mais colocações masculinas, assim como os cargos, obviamente, de direção, aí nem se fala, né? Que isso é um diagnóstico. Então, mas, claro, como a gente observa, como todo fator social, né, de transformação, ainda, como eu disse, né, mantendo essa perspectiva de uma luta emancipatória junto com a afirmação dos direitos humanos. As mulheres sempre, né, e o movimento feminista intensifica isso na década de 70, traz a questão da mulher para as empresas, definitivamente, tanto para, né, a sociedade, para reestruturar a sociedade de maneira geral, e para as empresas. Aí eu trouxe o exemplo de iniciativas como a existente no Brasil, né, alavancada pela Secretaria de Políticas para as Mulheres, que é a Pró-Equidade de Gênero, que vocês devem conhecer, que justamente o programa premia, né, as empresas que empenham os esforços na implementação de políticas mais equitativas em matéria de gênero, principalmente aquelas que pelo menos cumprem 70%, né, das ações acordadas previamente com a Secretaria de Políticas para Mulheres. Então, a gente começa a observar que né, esse cenário passa a ser pressionado, alavancado numa discussão dos movimentos sociais para a afirmação dos direitos humanos das mulheres e chega nas empresas. Só que aqui eu gostaria de fazer uma ressalva que a gente, quando fala em direitos humanos em empresas, é um pouco diferente de falar da lógica de responsabilidade social. Porque o meu centro, ele justamente traz uma dificuldade a mais e tenta trazer, né, mostrar isso para a sociedade, para os fóruns justamente de discussão, que a perspectiva da responsabilidade social que mais se vê presente, justamente até como políticas públicas, ela, em grande medida, trabalha numa lógica mais compensatória. Né, olha, você tem uma lógica produtiva que, inegavelmente, né, se vai, entre aspas, digamos, do patriarcalismo estruturalmente, mas a gente pode compensar com medidas que venham atenuar essa condição vulnerável da mulher. Compatibilizar a situação de empresas, o diálogo de direitos humanos e empresas, ou a situação da mulher na empresa, sobre a lógica dos direitos humanos, é mostrar, olha, não há como, isso se, obviamente, né, caberia para qualquer outra questão, pensar a situação da mulher na empresa sem estruturalmente levar em consideração os direitos humanos. Percebam? Que não é depois que há consequência da vulnerabilidade você tentar compensar isso. Então, justamente, existe uma perspectiva também principiológica, lógica, distinta, né, que radicaliza mais esse discurso, a necessidade de rever as práticas organizacionais e produtivas, de modo que a situação da mulher ela realmente se modifique na sociedade como um todo, como agente produtivo e nas empresas. E, na verdade, a gente não tenha só medidas paliativas, compensatórias, para atenuar essa situação de vulnerabilidade. Tá. Eu trouxe uma consultoria de recursos humanos, né, da Towers Watson, que em 2003 menciona justamente como é que ficam essas medidas, entre aspas, compensatórias, e como mesmo existindo essas medidas, e elas sejam sendo premiadas pela própria Secretaria, né, de Políticas de Gênero, como elas são ainda pouco implementadas. Então, olha só, segundo o levantamento em 2013, apenas 36% das empresas ofereciam licença maternidade facultativa de 6 meses, né? Em 30% só é possível fazer horários flexíveis,
por um período de menos de 3 meses à volta ao trabalho, nessa perspectiva da maternidade. 17% oferecem essa possibilidade por mais de 6 meses, e um número igual permite que as funcionárias trabalhem em casa durante a gestação e depois dela. Aí embaixo eu trouxe o trecho com os benefícios mais populares, que seria o auxílio creche, né, a babá oferecida por 81 das empresas, a presença de berçários, né, nas companhias, em 88% dos casos. Então, nós temos aí algumas medidas que conseguem ser de maneira mais abrangente aplicada, mas ainda, eu gosto de ressaltar, nessa perspectiva compensatória, não como um direito humano. Porque quando você diz isso é um direito humano, significa que você não tem opção. Né? Não é uma perspectiva que a empresa teria condição de, efetivamente, né, considerar ou não. Ela deveria considerar. Né? E a gente sabe, só fazendo essa observação aqui, que a perspectiva de organização das mulheres sempre foi muito importante, assim como organização de força de trabalho em geral. Então, esses principais ganhos foram obtidos a partir da década de 70 com o movimento sindical. Aí eu trouxe um exemplo de um filme que eu acho muito interessante, fica como sugestão para quem não assistiu, que é a Revolução de Dagenham. Não sei se vocês já assistiram, né, um filme de 2010, que mostra o processo de greve alavancado pelas mulheres na fábrica da Ford, em Dagenham, na Inglaterra, em 68. É bem interessante, quer dizer, a gente tinha umas 180 mulheres tendo um universo de 55 mil homens na fábrica, e elas conseguem parar a fábrica. E mostra justamente esse ambiente de trabalho, as mulheres com sutiã à mostra, trabalhando, né, quase como se o terreno da fábrica fosse um terreno ainda privado, e os homens brincando com aquilo, sem nenhuma dinâmica de realmente profissionalização. E elas trabalhando como? Praticamente alinhavando o couro, né, do forramento dos bancos dos automóveis. E aquilo sendo considerado um fator menor, né, que é praticamente cuidar, embelezar, né, o carro, que não era efetivamente, né, a principal atividade da fábrica, que era construir o motor, a tecnologia e tal. E aí, quando elas percebem que aquilo também é essencial, fazem a greve, elas conseguem mudanças significativas até em políticas governamentais na Inglaterra, com relação à mulher. Agora, aqui a gente tem um contexto em que o sindicato tem força. Né? Isso é interessante. Então, todo esse movimento também feminista se beneficiou do momento de regulamentação do trabalho e de sindicalização. E a globalização? Né? Com o enfraquecimento da própria força sindical. Trouxe mais uma dificuldade para essa perspectiva geral de obtenção de direitos e prerrogativas para as mulheres, como para todo trabalhador. Né? Então, acentuou essa condição de vulnerabilidade em potencial. Eu trouxe também um relatório do Reino Unido, que é o Futuro do Trabalho, que fez uma estimativa em fevereiro de 2014, sobre a nossa perspectiva aqui em 2030. Né? Como é que vai estar o universo aí do mercado de trabalho mundial em 2030. Tem várias apostas, né, um relatório de quase 200 páginas, eles sinalizam para um elemento interessante para a nossa discussão. Quer dizer, vai haver um crescimento da diversidade, um aumento da representação de gênero e étnica nos grupos de trabalho, na força, né, representativamente assim, nos grupos e nas forças de trabalho. Quer dizer, então a gente está com uma situação que basicamente é inevitável, né, de reconsiderar essa questão da diversidade, de se preparar para ela, com destaque também para a perspectiva da mulher. E em que pé nós estamos? Como proposta de melhorar essa situação, enfim, né, de nos prepararmos para esse futuro em que a situação realmente, a perspectiva da diversidade em toda a sua complexidade vai estar presente e colocada, o nosso centro, que é o OMA, né, que é o Centro de Direitos Humanos e Empresas, ele trabalha não numa perspectiva compensatória, mas um trabalho mais ousado, difícil, de longo prazo, que é a mudança normativa mesmo, tá? Das empresas entenderem que direitos humanos é algo que tem que ser considerado na estruturação da atividade produtiva. E aí a gente acompanha o debate no Fórum de Direitos Humanos e Empresas, realmente do lado dos grupos que entendem que as empresas têm que ter, sim, a obrigação de respeitar direitos humanos. Não deveria ser apenas uma possibilidade, uma escolha,
ou não, né? Porque praticamente hoje as metas são basicamente recomendações. Há agora uma discussão de elaboração de um tratado de direitos humanos em empresas que vai trazer essa perspectiva de gênero, vai trazer essa questão da mulher. Os princípios da ONU trazem de maneira genérica essa necessidade do Estado, né, forçar as empresas a terem um conhecimento da diversidade social, da situação principalmente da mulher nessa sociedade, e forçar as empresas a terem medidas, né, mais apropriadas para lidar com essa diversidade. Mas o nosso trabalho, junto com outros movimentos da sociedade civil, é tornar isso realmente um direito humano, uma obrigação não só dos Estados, mas das empresas também. Então, obrigada. Desculpe se eu até me estendi mais do que deveria.